Já que você falou sobre isso, o que que é uma reação cruzada de alimento? Então, reação cruzada, por exemplo, se você tem alergia ao trigo ou ao glúten, né, que é a cola ou a resina, assim, para ficar bem entendido, da farinha de trigo, se você tem alergia à farinha de trigo, você tem 35% de chance de vir ser alérgico também à aveia, cevada, centeio e ao malte, que é o broto da cevada. Porque As pessoas são parecidos, né? pertencem à mesma família genética, ou determinadas pertencem à mesma família genética, ou alguns alimentos, quando são quebrados no nosso organismo, eles apresentam na corrente sanguínea A mesma estruturas substância. muito similares. As moléculas são muito parecidas, como se fosse a mão e a luva. Interessante. Então, ela vai agir como se fosse Da mesma o forma. alimento de origem do paciente. Isso nós chamamos de reação cruzada. Então, se um padeiro, por exemplo, tem alergia à farinha de trigo, ele pode ter à cevada, ao centeio, aí não pode tomar a cervejinha, porque é cevada. Nossa, aí é um problema, hein? O uísque, o malte da vodka e Então, por ele aí. tem que parar de beber. Com certeza. Ou se senão ele- tomar um bom vinho. Até que ele controle o seu padrão de reação alérgica, porque com o tempo isso pode melhorar. E como fazer um diagnóstico? Já que a senhora está falando de melhora, todo mundo quer saber assim, mas é um quadro negro que se estabelece na minha vida quando eu tenho alergia. Essa é a verdade, né? Mas nós sabemos que existe melhora e existe também se você fizer um bom diagnóstico. Eu, doutora Nidal, vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que o melhor diagnóstico, melhor coisa que você deve fazer é procurar um profissional habilitado para isso. Porque muitas pessoas, às vezes, procuram outro tipo de profissional e ficam batendo cabeça, porque ficam, né, não conseguem diagnosticar mesmo a alergia. Pelo que eu já vi, tem 10, 11 anos que eu trabalho na área de saúde. Então, pelo que eu já vi, a melhor coisa que se tem é procurar o profissional certo. Esse já é um ótimo. Melhor coisa que você vai fazer na sua vida, em primeiro lugar. Depois, você procurando o profissional correto, o diagnóstico e os sintomas mais frequentes que existem, por exemplo, no caso da alergia para o adulto. O tipo 1 é o mais comum, Daniela, que é por anticorpo IgE. Esse tipo de alergia, nós temos várias maneiras de investigá-lo. Nós podemos fazer o teste cutâneo de leitura imediata, que é na pele, onde nós colocamos pequena quantidade de produto, nós espetamos ligeiramente a pele e aguardamos 20 minutos para fazer a leitura. Aquele pouquinho já dá reação. Aquele pouquinho, se o paciente for alérgico, já vai dar lá o sinal, formar uma pápulazinha, vermelhinha, que nós vamos medir e quantificar essa alergia. Para você fazer esse teste, o paciente não pode estar em uso de antialérgico, corticosteroides, imunomoduladores, antidepressivos, alguns remédios que bloqueiam a pele do paciente. Então, a primeira coisa é saber se esse paciente está ou não tomando o remédio para eu fazer esse teste cutâneo. O outro é se ele está ou se o paciente teve uma reação grave alérgica a um alimento suspeito nos últimos 3 meses, esse paciente também não poderá ser submetido a esse teste cutâneo. Ele vai ter de esperar passar essa fase para ver o limiar de anticorpos dele abaixar, para eu fazer esse teste cutâneo. Ou eu posso fazer a dosagem desse anticorpo IgE também no sangue. Pelo sangue. Só que, para nós alergistas, o sangue ele é menos sensível do que a pele. Às vezes, ele dá em torno de 25, 30% de falso negativo. Ou seja, o paciente tem alergia e o sangue, às vezes, não mostra. Dá, né? E a pele, não. Se o anticorpo está ali, você faz o teste, ou chama prick teste, aí você vai detectar. Para aquelas outras síndromes que eu falei, a látex fruta e a pólen fruta, a síndrome da alergia oral, que é inchaço no lábio, na língua, ou coceira no céu da boca, também nós teremos que fazer esse teste, mas com o alimento cru, sempre com o alimento cru, porque com o alimento cozido o teste vai ser negativo e o paciente pode ter a doença. Esta alergia do tipo 4, que nós chamamos mediada por células, que não tem nada a ver no momento com o anticorpo IgE, nós consideramos ela mista porque nós não sabemos ainda qual é o verdadeiro mecanismo dela, mas sabemos que
Inicialmente pode ter a participação do anticorpo IgE e depois isso vira todo como se fosse um emaranhado de células ativando células, produzindo proteínas, jogando essas proteínas no meio externo. Essas proteínas vão ativar outras células do sistema imune que estão ali em volta, em torno desta, e aí provoca uma série de sintomas. Essa alergia tipo 4 nós podemos fazer o teste de provocação oral, que é internar o paciente e onde há cuidados de emergência, porque o teste de provocação oral, você vai dar o alérgeno para ele. E ele vai consumir e a gente vai aguardar até 30 horas depois para ver se esse paciente vai ter reação ou não. E se ele estiver, ele tem de estar dentro do serviço para ser socorrido. Temos também o Patch Atopic Test, ou teste de contato atópico, que é onde você cola um adesivo nas costas desse paciente com os extratos dos alimentos, cru e também cozidos, para você fazer ali o teste para ver se essa reação vai ser positiva. E temos também hoje, para diagnóstico das alergias mediadas pela IgE, nós temos o teste, o Imunocap, que é feito com pequenas porções de alérgenos recombinantes, ou seja, criados, vamos dizer assim, em laboratório. Temos também o exame de microarranjo, ou microarray, que é um teste que você faz com uma gota de sangue, você pode dosar alergia a 103 alimentos. Você pode pesquisar com uma gota de sangue. Só que os custos ainda são bem elevados e assim está um pouco distante da nossa realidade ainda, mas nós vamos chegar lá. E temos ainda outros tipos de testes que estão sendo usados a título de pesquisa, ativação ainda de basófilo, e que ainda estão sendo estudados. Olha, o tratamento para alergia alimentar hoje no mundo ainda é evitar esse alimento. Esse é o melhor tratamento? Atualmente é o melhor e é o único. O único? Porque nós temos de evitá-lo porque nós ainda não temos a vacina para alergia alimentar. Existem alguns projetos pilotos, assim como nós temos a turma da doutora Ariana Campos, da doutora Ana Paula Castro, na USP em São Paulo, que estão começando a fazer dessensibilização com alguns alimentos e com bons sucessos para testes com leite de vaca. Existe também um grupo na Itália, um grupo no Japão, que estão fazendo. No Japão, eles têm muita alergia a arroz e a carne de frango. Porque eles consomem muito. Consomem muito. Então, eles estão fazendo com essa parte, foi apresentado agora no Congresso em Milão, na Itália. E temos também que ensinar o nosso paciente ou seus pais, quando criança alérgica, a ler rótulos. Temos que ensiná-lo a detectar os apelidos desse alérgeno nos rótulos dos alimentos industrializados, dos alimentos naturais que são conservados, né, empacotados. E os nossos maiores fabricantes de leite em pó, hoje no Brasil, já colocam lá. Se o indivíduo é alérgico a leite, eles colocam lá, em algum produto que eles fabricam, eles colocam, podem conter traços de leite. Para uma pessoa que é hipersensível, que tem uma alergia grau 4, uma alergia grave, isso é importante, porque se pode conter traços de leite, já é o suficiente para a pessoa ter uma reação de anafilaxia. E aí, isso quer dizer o quê? Que aquele alimento, muita gente pergunta isso. O que é traços de leite? É porque aquele produto ele foi feito num equipamento que foi feito leite em pó. Então, mesmo que lavado exaustivamente, ele pode carrear algumas proteínas. A mesma coisa serve para as pessoas que têm alergia grave a leite ou qualquer outro produto. Em alguns medicamentos, onde nós temos a lactose, que é o açúcar do leite, não é que ele vai ter alergia à lactose. Mas aonde está a lactose, que é o açúcar do leite, pode haver contaminação com proteínas do leite. Nossa. Às vezes isso é o suficiente, nós já presenciamos esses casos onde a pessoa dá reação só por contaminante em medicamentos que tem a lactose, que vem impregnada com a proteína do leite. Mas então, resumindo,
é aprender a ler rótulos, evitar 100% o alimento, aquele alimento que dá reação cruzada com os outros, você tem que testar os outros que dão reação cruzada com ele, para saber se é importante retirá-los ou não.